Bem-vindo, Joaquim Nicolau, a Santarém, aqui ao Teatro Sá da Bandeira. Há 59 anos, és um bocadinho mais novo do que eu, nascias em Louriçal do Campo, na Beira Baixa, no concelho de Castelo Branco, numa pequena terra, que ainda hoje é uma pequena terra, e lá viveste a tua infância e parte da adolescência. Como é que é essa experiência? Que boas recordações e más recordações, eventualmente, te trazem esses tempos ainda hoje? Antes de mais, muito obrigado pelo convite de estar aqui e para mim é sempre um prazer, porque, como sabes, tenho aqui residência também na Moçarria, em Santarém, e gosto de Teatro Sá da Bandeira, gosto de estar aqui em Santarém e obrigado pelo convite. A minha infância, nasci em Louriçal do Campo, portanto que fica no sopé da Serra da Gardunha, concelho e distrito de Castelo Branco, mas muito próximo também já de uma fronteira que faz ali um enclave do Fundão. Na verdade somos da Serra, aquilo que se chama gente da Serra, não das montanhas, que as montanhas não são assim tão grandes, mas da Serra, e estamos muito próximos também da Serra da Estrela, não é? É uma terra bonita, é uma terra que me deixou grandes recordações e me deixa continuar a deixar grandes recordações. Toda a tua família é de lá? Toda a minha família é de lá. Minha mãe, o meu pai é um bocadinho mais abaixo, uma terra chamada Soalheira, mas o meu avô tinha terrenos, tanto de um lado como do outro, que ele fazia fronteira, são aldeias, e é engraçado que a Soalheira é uma terra muito engraçada porque é a terra também do Arlindo de Carvalho, da família Proença de Carvalho, da Alexandra, da cantora Alexandra. Aliás, a Beira Baixa é conhecida como tendo trazido, muito a nível político também, mas tendo trazido para Lisboa muita gente que depois se tornou conhecida. E para aqui, para Santarém, para Santarém também, ratinhos, sim. Os famosos ratinhos, que iam trabalhar nos grandes campos de lavoura que havia aqui, antes tudo se fazia braçalmente, não é? Não havia tanta máquina, ou quase nenhumas, então tudo se fazia à mão e tinha muito trabalhador da Beira Baixa, que lá os campos são mais pequenos, vinham trabalhar aqui nos campos grandes, sobretudo nas colheitas, tudo isso. O Louriçal é uma terra muito bonita. A serra, eu lembro-me dela verde. Isto é importante a gente falar, porque tudo muda muito na nossa vida. Era toda verde, porque tinha o nome de serra para São Serrote, não é? Os pinheiros fazem aquele lado. Então era toda verde. E ardeu uma vez, ardeu duas, ardeu três, ardeu quatro vezes. E neste momento o que há é pedras. Portanto, temos a noção clara da montanha e não da serra verde, que eu lembro-me perfeitamente com uma floresta frondosa, fresca, que trazia ar fresco, retinha as águas, tudo isso. Portanto, essa questão climática que custa tanto na hora do dia, nós sentimos-la na pele já há muito tempo. O que acontece é que eu lembro-me... E estás a falar desse início desses fogos de que te lembras há quantos anos? Há 50 anos. Quase quando tu ainda eras miúdo. Há 50 anos, que me lembro. Portanto, há 50 anos para cá, reflorestamento nenhum. Portanto, quando a gente sabe que uma espécie leva X anos a crescer, o que há é, o que cresceu foram, para lá, espécies que não são as mais interessantes, que é o caso da mimosa, tudo isso, que são infestantes. E, na verdade, o pinheiro desapareceu. E aquela serra que eu conheci de verde não voltou mais. Podíamos estar estes anos em ter dito, olha, ficou uns anos assim e depois voltou. Não fizeram reflorestamento nenhum. Zero. É um mal que já vem muito de trás, não é só agora. No país todo, não é? Portanto, isso é no país todo. E acontece que agora, o que está na minha cabeça de miúdo não é o que eu vejo lá hoje. Ou seja, eu consigo ter a memória constante dessa floresta e dessa serra toda verde. Isto eu tenho continuamente. Até porque quando pensas no Louriçal do Campo, pensas naquela imagem, não de hoje, a imagem é sempre essa imagem. Mas dá 50 anos atrás. É sempre essa imagem de há 50 anos atrás. Até porque eu vim muito cedo para Lisboa, também andei. Caí lá porque minhas irmãs são muito mais velhas e elas estavam a trabalhar em Lisboa, estudar e trabalhar em Lisboa. E são muito mais velhas que eu, para tu teres uma ideia, já tenho minha irmã com 78 e outra com 75, 76, e o outro também tem 76, são gêmeos, e eu sou muito mais novo. Quase 20 anos de diferença. Portanto, a minha mãe, claro, despachava-me para o pé das minhas irmãs. Então, eu andava muito cá e lá. E a memória que eu tenho é essa serra, fresca, verde, que se ia a limpar no verão, as pessoas lembram-me que limpavam a serra toda para apanhar a caruma, porque era necessária para os estábulos e para fazer compostagem, aquelas coisas todas.
e as pinhas e a lenha, e a serra ficava limpa, mas limpa, era muito bonito de ver, porque depois ficavam só assim, até as pedras ficavam limpinhas, ficava tudo limpo. Sim, era a altura em que se aproveitava Imagina tudo. o que é tu veres uma montanha que parece que era varrida. Pronto. E a Ribeira era muito bonita, tinha açudes, tinha sítios onde nós podíamos tomar banho, ainda grandes, tinha bastante água. Hoje, devido a ter desaparecido essa serra, a Ribeira destruiu-se, porque as águas no inverno vêm com muito mais violência e elas destrói-se, ou seja, ganha talvez um leito, vá lá, da própria natureza, da violência da própria natureza, mas não aquilo que o homem foi conseguindo fazer, que era compondo sem fazer grandes, sem estragar as margens, sem nada, mas sabes como é, as pessoas que construíram ao pé das extremas, não é a mesma coisa que aqui no Ribatejo. O Ribatejo é muito grande, é muito liso e tem o rio. Ali são ribeiros que vêm a descer, então isso era muito bonito, porque tinha as margens com uma relva própria, uma relva natural. E era cheirosa, e as pessoas tomavam banho, lavavam a roupa lá, tudo isso. Pronto. É lógico que isso foi desaparecendo, porque também já ninguém lava roupa numa ribeira, também a ribeira já não dá para lavar a roupa, também já não há margens. E a água deve ser menos também? Menos, é muito menos, no verão é muito menos, porque havia os açudes que guardavam, havia as azenhas. Eu lembro-me das azenhas a trabalhar. Aliás, a minha mãe tinha uma azenha, que moía farinha, e faziam lá moía mesmo o trigo e moía o milho. Faziam lá a mesma farinha. Exatamente. E então, eu lembro-me perfeitamente disso, isso era muito bonito. Portanto, a minha memória não é que tenha parado, mas ela é seletiva e vai rapidamente para 50 anos atrás. Tu tens tendência a fazer tudo assim, ou seja, a lembrar-te das partes melhores da vida e das partes melhores das coisas em detrimento das piores? Para, não sou só eu. Eu posso, não, há pessoas que tendem a lembrar só do mal, não é? Não, é muito difícil, porque repara, eu trabalho muito esta questão da memória, porque nós atores, uma das coisas que me importa a mim muito, porque se faço direção de atores, a direção de atores é uma espécie de, sem tirar mérito nenhum aos psicólogos, mas temos algo, nós trabalhamos muito com a mente do ator, com a maneira como ele trabalha. É preciso compreender os outros. É preciso compreendê-lo logo, percebê-lo para poder lhe indicar, eu vou ter que indicar outras personagens. Portanto, essa personagem que vai entrar nele, ela entra através de uma personalidade que lá está. Não é? Isso às vezes é muito complexo. Não é assim, a gente irá fazermos todos, qualquer um de nós pode fazer o cão, o gato, o avô, a avó, o mau, isso é inerente ao ser humano. A representação de algo nasceu com o ser humano. Ela é talvez a mais antiga expressão que nós temos, porque nós quando nascemos, a primeira coisa que fazemos logo é de certa maneira chamar a atenção, berrando, que está no nosso ADN, no nosso código genético, que é chamar a atenção. Choramos para chamar a atenção, para estarem atentos. Às vezes até nem é por nada, é só para os pais estarem atentos, para ouvirem que está lá a criança. É uma forma. As memórias, e isso eu tenho trabalhado um pouco, porque estou a desenvolver um trabalho que é talvez apresentado para 2024, 2025, que é muito sobre as tragédias, tem a ver com as tragédias e a felicidade. E é engraçado que tu começas para me perguntar quais são as minhas memórias e eu ainda só estou na felicidade. O teatro, como tu sabes, tem duas máscaras. Uma feliz e outra menos feliz, ou nada feliz, ou trágica. Cómico, trágico. Não é? Está assim definido desde há séculos. E eu tenho estado a trabalhar nisso, na questão da memória, e vou-te dizer que um dos trabalhos que me tem ocupado muito tempo tem a ver com a questão dessa tal tragédia, que é a Segunda Guerra Mundial. Mais sobre a Segunda Guerra Mundial, não é especificamente sobre a Segunda Guerra Mundial, mas o Holocausto foi tão potente, tão violento, tão quase a querer ser esquecido. Depois só nos lembramos quando temos guerras à porta. E a gente lembra-se, porque esse trabalho, em princípio, vai-se chamar, ainda é um título provisório, eu, o meu pai, ou o meu pai e eu, mas eu, o meu pai, e os Girassóis. Já te digo o que é. Eu ia perguntar se era o teu pai mesmo, mas tu já explicas. Tem muito a ver com isso. E tem a ver com isto que tu me perguntaste, das minhas memórias. É que começa precisamente com as minhas memórias. E a minha memória, e eu o que tenho trabalhado, para tu teres uma ideia desta questão da memória má, a maior parte dos sobreviventes do Holocausto não falava sequer à família. Havia pessoas que casavam, que refaziam a vida
E não falaram do assunto. Mas isso é o mesmo que acontece com as pessoas que estiveram na guerra colonial. Só vieram a falar mais tarde. Mas porque muitas vezes têm... É o trauma. É o trauma e, portanto, evitam falar. O ser humano evita ir para aquilo que não é favorável. Por isso eu vou muito ao que me é favorável. Não tenho assim tantas coisas más na minha infância, pelo contrário. São coisas muito boas, muito felizes. Como te estou a dizer, eu tenho uma ideia feliz dessa aldeia. Ela hoje não está diferente, claro. Mas eu sinto-me melhor nas memórias, não no dia-a-dia de lá estar, quando a conheci assim. E isso é importante. Porque, aliás, eu nessa conversa com o meu pai, que está omnipresente, não está presente. O meu pai ainda é vivo, tem 102 anos, e é nessa conversa que eu tenho com ele, eu digo-lhe, eu tenho uma noção de felicidade, fortíssima. É a memória que me acompanha. A memória que me acompanha constantemente. Se me pedires neste momento o que é para mim a felicidade, eu respondo. É a tua vida? Tem muito a ver com a minha vida, mas tem a ver com a minha infância. Porque o meu pai, também para se embaraçar um bocadinho de mim, porque eu era, de certa maneira, perguntador, e neste caso chato, para eles, havia um senhor que eu adorava, que era o tio Lourenço, que era um senhor mais velho, que eu recordo perfeitamente. Já lá vão mais de, talvez 50 anos, sim, mais de 50 anos, mais. Sim, 50 anos. É um senhor de bigode, branco, já com uma certa idade, se calhar tinha menos idade que aquela que eu julgava que tinha, porque as pessoas, a esperança de vida era menor, já só teria 70 anos, mas para mim já era como se tivesse 80. Não, e nós temos sempre a noção, quando somos mais novos, que os outros são muito mais velhos. E ele era um homem extraordinário e tinha uma vaca castanha, com um cão bege, com um carro só para a vaca, e eu gostava de andar com ele porque ele deixava-me pegar na charrua. Eu adorava fazer aquilo no campo, como o meu pai não me deixava, o meu pai já tinha umas máquinas e tal. E eu ajudava porque eu guiava-lhe a vaca. E então, este momento puro de felicidade, sou eu, deitado a comer, quando estamos na hora da merenda, o carro está assim embaixo, está inclinado, eu estou deitado no carro, começava a primavera, onde eu estou a comer merenda, o tio Lourenço está sentado numa pedra mais atrás, a vaca está a pastar, o cão está deitado, como era engraçado que eu fazia assim na vaca e ele resmungava logo, e então metade do campo é castanho, que era a terra lavrada, a outra metade eram aquelas margaridazinhas, aquelas flores brancas e amarelas, pelo campo todo. E o cheiro e o céu azul que eu estava a ver, naquele momento, foi para mim um momento de total felicidade. Aliás, eu começo este trabalho que eu estou a preparar para 2025, no princípio 24, 25, para os meus 60 anos, tem a ver com isso. Com que eu digo ao meu pai, a uma altura que é uma música que não tem nada a ver com o Castelo Branco, não tem nada a ver com o Lourissal, é uma música do Ennio Morricone, porque eu em 84 ou 86, não me lembro, estava a ver um filme, que era A Missão do Roland Joffé, e eu estava a ver esse com o Robert De Niro, um filme muito interessante, ainda por cima sobre a redenção, e que tem essa música do Ennio Morricone. E eu lembro-me de estar na sala e de fechar os olhos, e é engraçado que essa música levou-me para esse sítio, porque é uma música muito feliz. É para tu veres as memórias, portanto, a memória que eu tenho é boa dessas pessoas, e depois, claro, que eu a seguir venho para Lisboa estudar, depois fui para a França, e as coisas vão ganhando. Pegando nessa parte, foste para Lisboa, porque já lá tinhas também as tuas irmãs, sim, portanto já proporcionou mais que isso acontecesse com 16, 17 anos, sim, creio eu, não é? Sim, 17, eu fui muito novo para a faculdade. E tu querias ir para a agronomia inicialmente, e não é? Na altura, como tu sabes, agronomia, eu fiz 2 anos na escola primária, talvez com o apoio das minhas irmãs e não sei o quê, havia muitos livros em casa, e vou-te explicar, depois explico porque é que havia muitos livros. Não que os meus pais fossem propriamente académicos ou tudo isso, a minha mãe muito interessada e muito interessante, e o meu pai mais calmo, mas agricultores. E eu lia e tinha acesso, e então se calhar isso evitou a minha mente. Não era que eu fosse mais perto que os outros, tinha mais ferramentas, se calhar. Então fiz 2 anos novo. Fui muito novo para a faculdade. E quando cheguei à faculdade de agronomia, eu
gostava daquilo. Eu sempre gostei, ainda gosto hoje, mas comecei a ir... Eu sempre tive uma tendência por gostar de teatro. E, claro, lá está, ter acesso a... Porque se eu não tivesse continuado em Castelo Branco, aliás, a Faculdade de Agronomia só vai mais tarde para Castelo Branco. Havia aqui em Santarém e havia em Lisboa. E depois, aqui em Santarém ainda era só o Politécnico, e depois em Castelo Branco é que vai para lá a faculdade, mas muito tempo depois. Eu costumo dizer, se a faculdade lá estivesse, eu nunca teria chegado a ser ator, porque nunca teria vindo para Lisboa. Ficava lá em Castelo Branco. Só que tinha acesso às coisas. Ou seja, o teatro era uma coisa que eu gostava, então eu comecei a ir e comecei a gostar de teatro, comecei a lidar com pessoas de teatro e comecei a estudar teatro. Aí andei ali a enganar a minha mãe um tempito, a dizer que andava na Faculdade de Agronomia, porque era para ela me mandar a mesada, mas depois rapidamente, eu quando ganhei a Bolsa de Estudos para ir para a França, que eu concorri a uma Bolsa de Estudos da Gulbenkian, juntamente com o Instituto Franco-Português, e ganhei, pronto. Aí já tinhas 22 anos por aí, não é? Para aí, Quando foste para a França. 21, 22, para aí. E 21. Tiveste por lá 5 anos, à roda Tive disso? 5 anos, sim. E essa foi uma experiência também marcante e engraçada na tua vida, não? Muito marcante, porque, diga-se o que se disser, as internets e tudo isso é para o bem e para o mal. E para o bem, vamos pelo bem, que é interessante. Hoje em dia aproxima tudo. Tu tens um motor de busca que te vai procurar, não importa, rapidamente. Antigamente, eu quando cheguei a Paris... Não sabias ao que ias, não é? Não, e vi nós cá para termos livros técnicos de teatro que eu já queria fazer encenação. Eu já tinha a representação, eu gostava, mas eu já gostava muito da direção, da encenação. E havia muito poucos livros técnicos, havia muito pouca coisa. Tu ias a qualquer livraria e a secção de teatro era assim uma coisinha assim, quando a livraria era assim, né? E era estranho, nem sequer era mais pequeno que qualquer prateleira lá de casa. Então, quando eu cheguei a Paris, eu fui a um sítio ao pé da Ópera e entrei dentro de uma livraria só de teatro, ou relacionada com as artes performativas, pronto, né? Também cinema. Uma livraria enorme, cheia. Porque esses livros que havia lá em Lourissal do Campo não eram de teatro, não é? Vou muito rapidamente explicar porque é que havia esses livros. Porque a minha mãe, em 72, preencheu um papel, em Lisboa, de quase de cruz, que era uma espécie de concurso, e ganhou, e eram 7.000 escudos, em 72, era muito dinheiro, em livros. Ei. E então, da Arcádia, acho que era assim dessa editora. E a minha mãe, chegavam caixotes de livros a casa. E eu li alguns. E isto tem muito a ver com a questão dos girassóis. Eu, meu pai e os girassóis. Porque os girassóis é um livro que já está muito desaparecido, que as pessoas já não leem porque não aparece, mas é um livro interessante, se bem que depois descobri outros também tão interessantes, e este trabalho que eu estou a fazer sobre o Holocausto tem outros livros, mas começou com este. Porque eu não deveria, talvez, ter lido naquela idade. É um livro muito pesado, muito forte, que vou dizer quem é, em francês chama-se Fleur de Soleil, em inglês Sunflowers, nós cá somos muito mais económicos, girassóis. O que é o girassol? É a flor da Ucrânia. Por isso que a bandeira ucraniana é amarela e azul, o azul do céu e o amarelo dos campos lá grandes da Ucrânia, porque eles tinham muito girassol. Então, quem é que escreve esse livro? É um senhor chamado Simon Wiesenthal, que é o célebre caçador de nazis, foi alguém que dedicou a sua vida a essa causa, e há hoje em dia o centro Simon Wiesenthal, em Israel, e ele nasceu numa região que hoje por acaso é da Ucrânia, mas na altura não era, que é a região de Lviv, que é esse distrito grande, que é em Bukaksk. Ele nasceu aí. E eu li esse livro. Esse livro é terrível, porque é a experiência dele enquanto prisioneiro que nem era considerado gente, era não considerado humano, porque ele era judeu, quando a Polónia foi invadida, porque essa zona pertencia à Polónia, só posteriormente ficou a pertencer outra vez à Rússia, e neste caso à Ucrânia, a seguir à Segunda Guerra Mundial. E eu li esse livro, e esse livro foi complexo para mim, porque eu não tinha a noção.
Eu quase que não acreditava que tal tinha acontecido. Só mais tarde, quando eu começo a ver televisão, É que porque nós não fizeste a tínhamos ligação. televisão. Eu comecei a ler muito antes da televisão aparecer. Quando a televisão aparece, nós íamos ver os filmes de cowboys ao café e tudo isso, porque não havia eletricidade. Portugal, é bom que hoje muita gente é assim tão crítica do 25 de Abril, das liberdades, das conquistas, de tudo isso. E aqui em Santarém, que é uma terra que se deve orgulhar de ser também participativa no 25 de Abril, até pelo Salgueiro Maia, ainda bem, mas na altura, então na Beira Baixa, não havia eletricidade, não havia água canalizada. Vivíamos com dignidade, sim, vivíamos, porque o ser humano fez esta caminhada tão longa ao longo da sua história, de milhares e milhares de anos, sempre sobreviveu, eu soube sobreviver. E ainda bem que sabemos, mas não tínhamos, na verdade, aquilo que era elementar já numa Europa, não digo sofisticada, mas normal, que era o saneamento básico, água potável e eletricidade, nós não tínhamos em particular. A água e o saneamento, aqui em Santarém também não havia, nas aldeias. Nós estávamos assim. E depois, mais tarde, é que eu começo a ver, então, filmes, e me interessei-me sempre sobre isso, sobre o Holocausto. E isto para te responder a questão dos livros, porque eu ia te chamar dar ao título o nome de Girassol. Mas tem muito a ver com isso, tem a ver com... Eu depois, quando vou para Paris, tenho acesso... Vais-me dizer assim, mas em Portugal... Não, quem quer estudar, até nos confins, descobre algo para poder... Sempre se estudou, sempre houve grandes escritores e pessoas pensadores. Eu imagino o professor Eduardo Lourenço, que é Beirão, no seu tempo também não havia, e ele era um grande pensador. Muito menos até, sim. A questão está nas oportunidades, de qualquer criança ter oportunidade. Hoje, a internet, bem usada, que é fantástico, bem usada, é fantástico. A gente pode procurar coisas, pode ver coisas, mas na altura não havia. Quando eu vou nos anos 80, para a França, eu já estava ligado a uma certa modernidade, porque o teatro também tinha essa coisa, que era de a gente estar ligado a algo mais contemporâneo, mais moderno. Mas quando eu chego a Paris, eu percebi que estávamos anos-luz. Não era só porque eles tinham carros bons, ou porque tinham casas aquecidas, ou porque tinham mais isto, ou tinham mais aquilo. Não. Era o acesso às coisas. E tu já tinhas a comparação com Lisboa, não é? Muito, sim, com Lisboa. Imagina se fosse daqui. E eu percebi... Aí notava-se a diferença. Hoje, se fores a Paris, não se nota a diferença. Hoje tu não podes notar a diferença só porque alguém tem um carro melhor ou porque tem... Tu notas, se calhar, que há mais habitação mais barata que há. Mas, de resto, não há assim grande diferença. Os restaurantes são bons, vestimos bem. A questão é nas outras coisas. Eu ia percebendo uma coisa fantástica. As crianças às quartas-feiras na França, é o dia delas, as aulas são diferentes. É para irem ao teatro, é para irem aos museus, é para irem visitar uma fábrica, é para irem visitar um jardim. É para elas. Não é para estarem em casa, é para elas. Esse dia. O dia de quarta-feira é para as crianças, a meia da semana. E nós ainda não chegamos... E tu estás a falar na segunda parte da década de 80. Sim, já, sim. E depois, olha, eu atravesso, tenho um momento interessantíssimo. Precisamente, eu estava em França quando nós integramos a CEE. Né? Aliás, já havia essas coisas todas, mas tínhamos que entrar de passaporte, ok? E eu venho a Portugal, por causa dos, já não sei, pequenas férias, qualquer coisa, não estava cá. E regressei. E quando regresso, já entro de bilhete de identidade e não com o passaporte. Ou seja, naquele momento, foi uma coisa que me ficou para sempre na memória também, que é eu passar de pleno direito e sentir-me extremamente europeu. Nessa altura eu disse, agora sim, eu não sou aquele país que me perguntam onde é que fica e... Sentiste cidadão de lá também, não é? Ou seja, depois tivemos que fazer esse caminho todo, de 86 para cá, que fomos ganhando. Hoje em dia Portugal é um país moderno, um país que é procurado para férias, para isto, para aquilo. Mas na altura temos muita coisa ligada à cultura, tudo isso. Mas na altura não era. Não era. É bom que as pessoas tenham consciência disso. Para as pessoas eruditas, era. Para as não tão eruditas, faziam perguntas tolas. Que não estou a dizer que eles eram tolos, estou a dizer que as perguntas eram tolas porque as pessoas não tinham informação. Perguntávamos se em Portugal havia cinema, por exemplo, coisas assim.
Se em Portugal eu gozava um bocadinho com aquilo, brincava um bocadinho, não é? Claro que sim. Mas não os meus colegas de teatro, se não me faziam esse tipo de perguntas. Era mais o povo comum que me faziam certas perguntas sobre Portugal. Para eles, Portugal era assim uma espécie de Marrocos. Porque os nossos imigrantes que estavam lá, imagina, alguém que nem sequer fala, que os tens cá nepaleses, cá isso aqui, mas falam inglês. Na altura, os que para lá iam, nem português sabiam falar bem, porque eram iletrados, porque não tinham sequer feito a quarta classe a maior parte deles, porque não sabiam falar a língua francesa, porque vinham de zonas pobres e que não sabiam sequer de certos comportamentos, vá lá, de cidade, não é que as pessoas não fossem limpas, mas não tinham esses comportamentos. E foi a imagem que nós levamos nessas décadas, desde os anos 50, 60, após-guerra, mesmo sendo a chamada ir assalto e a migração legal e não ilegal, mas que nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas em França. 1 milhão, estamos mais que 1 milhão, porque só nos arredores de Paris havia 800 e tal mil. Portanto, por toda a França havia os nossos embaixadores. E os nossos embaixadores era aquilo que, com toda a honra e com todo o respeito, e que lhes devemos muito também, porque como pessoas foram tratadas a sua vida, mas os nossos embaixadores eram fracos, eram muito fracos. Não é como agora, que tens jovens licenciados em Londres, em Paris, não sei o quê, pronto, são engenheiros, são isto, são aquilo, também são padeiros, também são trolhas, também são o que quiserem, mas já não é como antigamente, em que olhavam para nós como pedreiros e concierges, ou seja, porteiras. Portanto, mudou muito. Muito. De qualquer maneira, tu em França também foste cozinheiro, foste motorista. Foi tudo. A gente faz que isso aqui é bom e fez-me muito bem por causa do teatro, porque aprendi a fazer muita coisa. Tive sempre boas experiências, gente interessantíssima. Aliás, quero agradecer muito também à comunidade portuguesa, porque me tratavam sempre muito bem. Eu tinha um certo orgulho de ser estudante de teatro e tudo isso. As senhoras tratavam até que diziam sempre, não, deixa estar que a gente trata da roupa, nós te fazemos isto, venha cá comer, foram sempre extraordinários, a comunidade portuguesa, que eu ia conhecendo. Maravilhosamente simpáticos e vá lá, a bondade deles, a quem eu hoje quero agradecer muito. E depois fiz uma data de coisas, trabalhei na Embaixada da Venezuela, trabalhei na Embaixada de Chipre, trabalhei porque eu sabia conduzir, portanto depois aprendi a ser maître de hotel, depois trabalhei num restaurante grego, engraçadíssimo. Fiz aquele trabalho que os estudantes fazem, que em Paris há muito isso, fazer pequenos trabalhos de sobrevivência para andar na escola. E, aliás, havia mesmo na Aliança Francesa e tudo isso, havia sempre pedidos ou para ir buscar miúdos à escola, havia a chamada fille au père, que é, íamos buscar e às vezes em troca de um quarto, as pessoas ficavam com a criança tipo um avião já ATL, mas havia, portanto, os pais tinham confiança nessa pessoa e geralmente as casas depois tinham, lá nos sótãos, tinham uns quartos que pertenciam aos apartamentos e as pessoas, em troca disso, de umas horas de trabalho, que é uma boa forma também de estar numa cidade que não é barata e poder lá estudar. E muita gente, havia desde espanhóis, italianos, coreanos, porque eu tive numa cidade e tive numa escola, que depois andei na Aliança Francesa para aprofundar o meu francês, e vou-te dizer, conheci gente de todo o mundo, até da Mongólia exterior, que eu não sei, nem conhecia na altura muito bem. Havia da América Latina, portugueses, italianos, brasileiros, muito da América Latina, porque estudavam também na Aliança Francesa para ser professores francês, muitos deles. Estavas a dizer que a tua experiência de vida, nesse caso em França e muita outra, que te foi muito útil para o teatro. E o contrário, o teatro também foi e é muito importante para a tua vida extra-profissão? É muito As aprendizagens? É muito importante, porque repara, o teatro não é mais do que algo artificial de nós mesmos. Mas ele existe artificialmente, mas através de nós. Através de quem o escreveu, através de quem o faz e através de quem o interpreta. Porque uma coisa é representar, outra coisa é interpretar. Não há que confundir. Tudo se resume na representação. Eu faço a representação do Rei Lear. Ok. Eu posso ser só o Rei Lear até assim. Assim. Porque é que não é fazer um Rei Lear assim sentado? Só. Outra coisa é
as interpretações que nós fazemos das coisas. Isso é que é mais complexo. E mais pessoal. É isso, essa interpretação é todo um trabalho. Não é? Portanto, ao desenvolvermos tudo isso, nós vamos desenvolvendo personagens. Não é que eu ando na rua a fazer na minha vida personagens, não é nada disso. Mas o meu intelecto, a minha maneira de ser, a minha maneira de me expressar, a minha maneira de pensar, é lógico que ganha com isso. Eu ganho alguma expressão, ganho alguma maneira... É lógico, porque me... Mas aprende-se a fingir também com o teatro? A fingir na vida... Eu acho que não, porque, repara, poderão fazê-lo, mas isso é cabotino. Acho que não, pelo contrário. Porque há uma coisa que me faz alguma confusão, que eu não sei se seria capaz, provavelmente não, tu podes estar muito triste, teres um grande problema na tua vida pessoal, sim. E a seguir tens que ir para cima do palco e se estiveres a fazer uma comédia, como já fizeste, muitas, tens que te estar a rir e a mostrar bem disposto. Eu digo de casos, imensos casos, onde o pai ou a mãe desse ator tinha falecido e à noite essa pessoa foi representar. O que é que, também, vamos ver as coisas. Nós temos de ter um poder de concentração. E há uma coisa que é importantíssima as pessoas perceberem em casa. O eu, Joaquim Nicolau, é uma coisa. Joaquim Nicolau é uma coisa. É uma pessoa. O Joaquim Nicolau, ator, é outra. Há logo aí uma separação. E a personagem é outra. Ou seja, eu tenho que ter 3 degraus. Eu tenho que deixo o Joaquim Nicolau, agarro, penduro o Joaquim Nicolau no cabide, mudo de roupa e vou para o Joaquim Nicolau, ator. Que é importantíssimo isso, porque é como se eu entrasse numa cápsula, mas essa cápsula só por si não quer dizer nada. Essa cápsula depois tem que ser, é como se ela abrisse a outra porta e deixasse entrar dentro dessa cápsula aquilo que é importante, que é a personagem. E quando nós estamos na personagem e estamos concentrados, não vou mentir quando a gente diz, eu depois não pensei nada. Não. Nós somos extremamente rápidos no intelecto, somos rápidos no pensamento, mas eu não me quero deixar contaminar nunca por nada para lá dessa cápsula. Então faço os possíveis para manter essa pleura, faço sempre os possíveis para não sair dela. Porque é fácil, aliás, é muito fácil, topa-se logo. Porque o que é importante no ator é todo um conjunto de coisas, mas é sobretudo uma coisa importantíssima, a voz e o olhar. Olha, o olhar denuncia logo. O olhar é importantíssimo. Claro que nós depois, depende do trabalho também, há certos trabalhos que dá uma margem, pode haver uma margem para tu te distraires de certa maneira sem danos, mas há outros personagens que não dão. Não dão. Isso é pior o drama ou a comédia? As duas iguais, porque repara, tu tens feito as duas coisas. A comédia, ela vive de uma energia e tu não te podes distrair. Eu, por exemplo, agora acabei de fazer o Noite de Reis, ensinado por Ricardo Neves, onde fui substituir o meu querido Luís Aleluia. Essa comédia, ela está feita com uma métrica tão elaborada em termos de métrica, de que tu não podes, é como se tu estivesse a fazer uma dança, não pode ser, porque nota-se, ou uma nota. Então eu tinha uma métrica, aquilo é tac, 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 tac. E o outro está dependente de mim e do meu olhar. Porque se eu digo a alguém, sei lá, qualquer frase, trazer à memória, Senhor, as vossas aulas de esgrima, pois ireis precisar delas. Está além, ao fundo do jardim, um homem, que eu não sei qual é a natureza da ofensa que lhe fizestes, mas ele é um autêntico sanguinário cão de caça. E ele olha, eu tenho que lhe indicar, se eu faço isto, está ali um homem, eu não posso fazer isto, está lá, além. O outro ator tem que ir lá com o olhar. E ele sabe isso. O problema nem é o público não se vai perceber nada disto. Se não olhar ou deixar de olhar. É o outro. É o outro. Porque para o outro é como se fosse um passo de dança, ele estava à espera de que eu fizesse aquele movimento. E onde é que fica aí o improviso? Não baralha a coisa? O improviso, muitas das vezes, é mais na preparação. Há trabalhos que é só à base de improviso. E a gente improvisa depois sobre, chama-se canivágios, pronto, a gente improvisamos sobre isso. Mas, na verdade, o improviso, muitas das vezes, existe só para tu cometeste um erro, e lá está, como na tal dança, tu fazes um passo para, esse improviso é para te voltar
é só para te voltar ao caminho. Percebes? É como se tu tivesses a oportunidade de voltares ao mesmo caminho. E não te deves sair dele. A tragédia ou o drama tem uma dose de concentração mais não tão, energética, mas ela é intensa. E qualquer coisa, por exemplo, imagina, nos pode distrair. Qualquer coisa. Por isso é que as pessoas quando dizem, João, que não, mas os telemóveis, não sei o quê. Claro que eu aqui não deixo de fazer só porque vi a lei-me a luz do telemóvel. Mas eu vejo-a. E posso-vos dizer, quanto mais concentrados estamos, mais atentos estamos. Até uma mosca nos chateia. E eu vejo-a. E esse milésimo de segundo, para que eu fui para lá, o espectador não tem, lá está, mais uma vez não tem, mas a mim tirou-me da minha pleura, daquela bolha. Que saíste para o mundo real. Saiu-me para lá. Portanto, quando o ator, na verdade, ele finge, mas é um fingimento com sentido. Na vida, não, porque se nota isto, nota-se mesmo. Aliás, nota-se, há uns certos cabotinhos ou canastrões que gostam de fazer umas eloquências, também, e dizer, e não sei o quê, papapá. Não. Repara, vou-te dizer, alguém que tinha essa eloquência que podia parecer e não é, comemora-se o centenário da Natália Correia. A Natália Correia, ela era sempre assim. Via-se na Assembleia da República. Aliás, ela não fazia aquilo porque era, lá está. Não, ela era mesmo assim. Aliás, a personagem dela, Natália, era ela mesmo, portanto, não há mal nenhum, porque ela não tinha outra personagem, ela não fazia a personagem do Zé Manel. Não, ela fazia uma personagem chamada Natália Correia, que era ela própria. Colava-se a ela. Tudo bem, estava certo. Mas há pessoas que põem outras personagens que não escolam a elas, e nota-se. Ela era assim. O Mário Viegas era assim, trabalhei com ele, daqui de Santarém, lidei também, muito com o Mário. Ele era assim, não era ele. São personalidades assim. Não, porque senão nota-se esse lado falso. Mas de qualquer maneira, estavas a dizer que no teatro estás dentro de uma pleura e tentas não sair de lá quando estás a representar no teatro ou no cinema, nas gravações, seja o que for. Mas só que o cinema tem uma coisa, ou na televisão, eu tenho uma rede. O que é a rede? É se eu cair, eu posso repetir. O teatro não é bem assim. Mas de qualquer maneira, tu, ao longo da tua vida profissional, 32 anos já, não é? Não optaste muito pelo teatro, é mais pelo cinema e pelas novelas, não é? Repara, o teatro, eu gosto muito de teatro, mas eu gosto mais de dirigir do que propriamente fazer, mas também, quando faço, e tento fazer o meu melhor. Como esta agora deu-me imenso prazer fazer esta aqui, vou repetir, vou estar em maio, a partir de maio, no Teatro da Trindade, porque esta peça teve muito sucesso. A Noite de Reis, deve ser esgotada, sempre. E eles vão repor, e eu faço essa personagem a partir de maio. Eu gosto mais da direção. O que é que acontece? Ia-te perguntar, desculpa interromper-te, ia-te perguntar se o Joaquim Nicolau era mais diretor de atores ou ator, mas já vi que é mais diretor de atores. Sou mais, eu considero-me mais encenador, só que a direção de atores é algo que me propõe ganhar um salário, dentro de aproximadamente daquilo que eu gosto. Ou seja, eu dirijo novelas há muitos anos, né? Aliás, talvez seja o diretor de atores... Desde 2000, mais não em idade, mas em tempo de serviço, sim, o mais antigo, neste momento. Porque a direção de atores aproxima-se um bocadinho mais da direção da encenação. Sabem que a encenação é tudo num corpo maior. Porquê? Porque eu comecei com isso, eu já gostava de dirigir atores e tal, quando as novelas começam a ter uma importância mais industrial, quando falo industrial é fazê-las de forma mais intensiva, aí, sobretudo quando elas, há 20 anos, quando elas rebentaram, não é? Quando foi aquela coisa dos jardins proibidos, os olhos d'água, tudo isto, quando foi que isso cresceu, eu estava lá e não quis perder o barco. E quando me convidaram, eu comecei a fazer, comecei a aprender, comecei a desenvolver cada vez mais. E hoje, claro, me sinto muito mais capaz, são muitos anos de serviço, e neste momento dirijo o Festa é Festa, como sabes. Portanto, o que é que acontece? Também é a força de tu te habituares, ou já contarem contigo. Eu tinha até já deixado da direção de atores para continuar a minha carreira como encenador ou como ator há uns anos atrás, mas há 3 ou 4 anos atrás, aliás, quando o Festa é Festa. Mas o António Correia, que é o diretor do projeto, com quem eu já tinha trabalhado nos Jardins Proibidos, disse, eu vou fazer isto, convidou-me, disse, gostava muito que tu fizesse isto comigo. E eu,
podem entender que a ganzice, mas não é. Estava o José Eduardo Muniz, estava o Otto Correia, e disse, eu voltei de novo à direção de atores e quero sair vencedor. É uma prosaica, mas é bom que a gente tenha esta vontade. Quer sair vencedor, porque com esta equipa que está aqui, que é o José Eduardo Muniz, o Otto Correia, tudo isso, com esta equipa que está aqui nós fomos vencedores, com os Jardins Proibidos, com os Olhos d'Água. E eu também quero ser vencedor deste projeto. E por acaso, correu bem, somos vencedores há 3 anos. O Festa é Festa mantém 90% de audiências em primeiro lugar. E nunca nenhuma novela ou nenhum trabalho destes aguentou tanto tempo como agora o Festa é Festa, e ainda vamos fazer agora mais uma virada. Mas a direção de atores permite-me isso, permite-me eu também ter um salário. Eu sou uma pessoa de família, tenho os meus... Preciso de viver, não é? Preciso do meu salário. Os teus filhos já estão criados. Já estão criados, e por isso é que eu, se calhar, estava a deixar a direção de atores, mas depois voltei a fazer. A direção de atores é um trabalho remunerado mensalmente. Não é como os atores. Talvez até se ganhe menos como a direção de atores, porque o ator ganha pelos direitos de imagem. A direção de atores, ao fazê-lo, não faz direitos de imagem, é um trabalhador normal, talvez mais bem pago que alguns, mas é um trabalho remunerado mensalmente. E quando entro como ator, ganho como ator, trabalho como ator, às vezes no Festa é Festa também de vez em quando participo, e é um trabalho de ator. Eu gosto porque gosto muito de atores, gosto muito de pessoas, eu gosto de lidar com eles, são todos diferentes. Mas não se cria animosidades com os atores, sendo as duas coisas, ator e diretor? Não. Lá está, há esta tal separação de poderes. Isso é como tudo... Sabes separar isso? Sim. Eu, quando estou a ser dirigido por alguém, eu respeito perfeitamente e acato as ordens que me dão, ou as indicações, não é? Ordens, as indicações que me dão, estou atento, ponho as minhas questões, que os atores não põem a mim. Agora, eu não posso também dizer amém a tudo quando eu não estou de acordo com... Mas a gente chega a bons consensos, e depois cada ator é diferente. Os atores são pessoas, eu disse, a pessoa, o ator, a personagem. E antes de eles estarem na personagem, tem ali um meio, que é onde eu trabalho. E é lógico que eles têm os seus egos, têm as suas personalidades, e eu tenho que saber gerir isso. Muitas das vezes eu digo a um ator, estás a fazer muito bem. Tenho que lhe dizer mesmo, quando não acredito, estás a fazer bem. Ou ao outro, às vezes digo, estás a fazer bem, mas talvez se a gente fizer agora aqui isto, vamos ver o que é que dá. E isso é importante. Muitas das vezes não é só fazer bem. Isto é a nossa função. Isto não é que isto seja extremamente artístico, as novelas não são, mas há riscos que temos que correr às vezes, porque senão não nos diferenciamos, não é? Senão não nos diferenciamos. Temos que correr riscos. Mas noutras profissões, o cozinheiro que tem a sua casa aberta e que tem 3 ou 4 pratos bons, é uma dada altura e as pessoas gostam de fazer outro, não é? Ele quer inovar. Bem. Ou ele vai tentar outro, ou vai pôr mais qualquer coisinha ali naquele. Isto é importante, porque senão não há inovação, não há caminho. Andamos ali só, percebes? A gente tem que ter ali outras coisas, mas gosto de fazer. A tua vida nas novelas, por exemplo, na televisão, mais na televisão, já dá pelo menos há 23 anos, com o início da TVI, sim, não é? Sim, um bocadinho antes, mas pronto, mas mais aí. Mais ou menos por aí, não é? Portanto, temos os Jardins Proibidos, Olhos d'Água nos primeiros termos, e temos e outras. Agora estamos a falar do Festa é Festa, por exemplo. Isto se calhar é difícil para ti dizeres, mas que altura da vida, essa inicial ou esta agora, da tua vida profissional, é que te traz, é que achas que daqui a 10, 15, 20 anos, e quando estiveres reformado, te trarão ainda melhores recordações? Olha, é muito engraçado porque eu fiz um programa muito visto que foi Os Morros do Riso. Teve anos e anos e anos em primeiro lugar e era engraçado, era comédia, era uma comédia, não é fácil, simples, mas eficaz. É engraçado porque tu hoje, na rua, tu olhas a um senhor ou uma senhora, mas pronto, já crescidos, com um filho pequeno, que já não sabe quem eu sou, e diz o pai, assim, o pai cresceu a ver este senhor, e tu aí sentes-te um bocadinho. Aliás, já nunca mais me esqueço, estava na Gulgã, e isto, eu gosto de tirar a Gulgã quando era tempo de festa do cavalo, então acontecia muito isso. As crianças hoje têm outros seus ídolos, é normal, é assim mesmo o progresso. Eu acho que este programa me vai manter sempre na memória, porque haverá sempre alguém que terá a minha idade ou mais velho que eu, ou mais novo que eu, mas sobretudo mais novo que eu, um pouco,
não é? Porque este agradava muito à malta mais nova, que terá, por exemplo, quando eu tiver 80 e essa pessoa tiver 60 ou tiver 70, vai-se lembrar, creio que se vai lembrar de mim. Quer dizer, porque nós nos lembramos dos nossos atores mais velhos. Eu lidei muito com eles. Eu tive a sorte ainda de trabalhar com eles e lidar com eles grandes nomes, como a Dona Inês Pinhós, o Sr. Rui de Carvalho, a Dona Luz Alberto. Eu lidei com essas pessoas, com a Irene Cruz, com muita gente boa. Influenciaram-te muito no teu trabalho? Conheci o Raul Solnado, conheci-os. Influenciaram-te muito no teu trabalho? Influenciaram sobretudo como pessoas. A história deles, isto tudo compõe a vida da gente. Agora, eu, por exemplo, há outras coisas que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu colaboro muito com o meu compadre, o cineasta Lionel Vieira. Aliás, estou agora a colaborar com ele, extra plural, extra novelas, não é? Eu fiz com ele o Crime do Padre Amaro, fui eu que fiz para ele o elenco. Eu gosto de fazer elencos, de escolher os atores. Compor o elenco. Para mim é um puzzle fantástico. Compor, saber a peça certa. Não é fácil conseguir ligar as pessoas umas com as outras. Muitas vezes tens aquela atriz que gostava, por exemplo, eu agora ando à procura de uma atriz, já percorri meia dúzia, a partir dos 50 anos, a partir dos 50 e tal anos, eu tenho que arranjar uma atriz. Ora, eu disse ao cliente, ou seja, eu disse, não é fácil, porque uma atriz de primeiro plano, a partir desta idade, é que está extremamente consolidada. Não é alguém que aparece agora, e apareceu numa revistas, ou nisto ou naquilo, não. Alguém que chega aos 50 e tal anos da sua vida, e está em primeiro plano, é chamado ator de primeiro plano, ou seja, o que é isso, um ator de primeiro plano? Que é um ator que vai lá de charneira, que aparece de cartaz, que aparece na frente, que já tem notoriedade, está na linha da frente. É porque essa pessoa, ao longo da sua vida, se consolidou, fez muitos trabalhos, e não é fácil. Então a gente às vezes pensa, então se não posso ter aquela peça, eu tenho que arranjar uma peça, não é só porque ela é importante ou porque é conhecida, não, ela tem que bater certo. Esta atriz que eu estou a arranjar, esta mulher tem que bater certo porque eu já tenho o ator. Tem que encaixar no puzzle completamente, não é? Já sei quem é o ator. A dificuldade agora é casá-la, é bater certo. Porque repara, tu podes ter um puzzle e podes-te enganar na cor. Uma coisa, não se nota muita diferença. Mas se a peça não encaixar, toda a gente nota. Não dá. Esse é que é o grande problema. No puzzle todo, tens uma pecinha que não encaixa. Toda a gente nota. A cor não é bem aquela, mas encaixou, desfaça. Essa é muito importante para mim. Por exemplo, quando foi o Crime do Padre Amaro, eu creio que fiz um grande elenco, bem feito, foi filmado ali em Leiria. O Lionel Vieira fez um bom trabalho, estava muito bem, eu já sabia, aliás, já tinha aqueles jovens, o jovem casal, o José Condessa, eu já os tinha debaixo do olho há mais tempo. Depois eles também foram para o Brasil, também fui para o Brasil fazer um trabalho e eu disse-lhes, calma que a gente está a fazer isso. Depois, pós-pandemia, a gente ainda ali na pandemia um bocadinho ainda fizemos isso. E agora estou a fazer um trabalho também que é interessante, a ver se eu componho bem a coisa, que é um biopic, que é de certa maneira baseado numa pessoa real, que ainda está muito presente na nossa memória, que é sobre o Sr. Rui Nabeiro, que eu por acaso conheci pessoalmente também. Agora, ali não é só ter as pessoas certas, também é a memória do espectador. O espectador não pode ser confrontado com algo que está extremamente presente com alguém, nunca vamos encontrar a pessoa igual, nem pensar nisso. Mas eu não posso pôr uma pessoa com caracóis quando a pessoa não tinha caracóis, eu não posso pôr uma pessoa morena quando a pessoa não era morena. Portanto, eu tenho que encontrar ali algo que diga, sim, e faça acreditar a pessoa, porque eu não estou a fazer um documentário. Estamos a fazer um filme, cá de dar 2 episódios, em que é ficção, é pura ficção. E é o Lionel Vieira a realizar, e eu colaboro muito com ele. Além de sermos muito amigos, mesmo muito amigos, somos compadres, inclusive, eu gosto de trabalhar com ele. Tanto como ator, quanto como preparador de elenco, ou fazer elencos, gosto de trabalhar com ele. E isso dá-me um imenso gozo. Eu gosto muito de fazer isso. O teatro, às vezes eu produzo teatro e enceno teatro, gosto muito, já aqui trouxe aqui até, aliás, fiz aqui uma peça que teve bastante sucesso com o José Raposo e já fiz aqui outras, fiz aqui uma, por exemplo, com gente nada conhecida que teve muito sucesso, que era a Banana e não sei o quê, o bicho da Banana e não sei o que mais, que já não me lembro bem. Teve aqui 3 ou 4 dias, teve 4 representações aqui, que é fabuloso. E agora, esta também que estou a produzir, que eu espero vir aqui também, é uma peça completamente diferente, anos 60, inglesa,
uma linguagem completamente destruturada. Na altura foi um choque brutal na Inglaterra puritana, por causa da linguagem que usava, não é? Hoje talvez já não choque tanto, mas é interessantíssimo, é um autor muito interessante. E, sobretudo, o meu trabalho que eu estou a fazer para os meus 60 anos, porque eu quero fazer, que é esse, é uma conversa que eu tenho com o meu pai, conversa com ele, e por isso tu me perguntaste, começamos esta nossa conversa sobre a felicidade. Exatamente. E também sobre a tragédia. É que a minha vida, mesmo não a tendo, eu tenho essa tragédia. Repara, eu não sou melhor que as outras pessoas, nem mais, nem menos, mas sou o que sou. Não posso ficar abstrato ou indiferente às tragédias que acontecem. E hoje, as tragédias não são só portuguesas, são mundiais, são universais. Nós temos-las na nossa casa dia a dia. Aliás, os mídias até se esforçam demasiado para nos chatear com isso. Mas pronto, a gente também tem que ser inteligente e saber filtrar. Por exemplo, aconteceu uma tragédia de uma rapariga que matou a irmã e tudo isso. Eu não posso ficar indiferente, porque eu recebo a tragédia, para mim, aí sim, já não é bem igual como se eu não tivesse um teatro. Tem-me influência, porque eu tenho que ser sempre observador. Eu não consigo ser um criativo, seja como ator, seja como encenador, seja como escritor, eu não consigo, sem ser muito observador. E a minha observação não pode ser só uma observação Correio da Manhã TV, sem desprimor nenhum para o Correio da Manhã. Entendes? Ou seja, não pode ser. Eu tenho, por exemplo, a tragédia desta rapariga, eu tenho que forçar a minha cabeça no meu íntimo a entender coisas, a perceber coisas, porque senão sou apenas panfletário, a série primário. Por exemplo, eu nem me interessa já saber mais nada sobre essa rapariga. A única importância é, perante a tragédia, eu pensei na rapariga, não na que morreu, porque a que morreu está o mal feito, está a tragédia consumada, mas em alguém que tem 16 anos. 16 anos. Tem mais 70 ou 80 anos pela frente. Como é que essa cabeça vai ficar? Como é que essa pessoa vai ser? E aí estás a ver, as minhas preocupações, eu tenho que as levar para aí. E quando ouço uma notícia sobre um pedófilo, que é hediondo, a pedofilia é hediondo, é um crime hediondo, mas eu não quero nunca deixar-me contaminar pelo panfletarismo, pelo primarismo. Senão vou ser sempre eu, mal, vai já como os castrados. Não. Que é isto que eu acho que as autoridades também não o fazem, deviam fazê-lo mais. Porquê? Como é a cabeça dessa pessoa? Porquê que ele age assim? Tal questão de conhecer os outros. Talvez eu pudesse haver um tratamento antecipado. Porque repara, tu não combates o alcoolismo só porque dizes, você agora vai ter que deixar de beber. Não, é mentira. Mas tu não combates a droga, você agora tem que deixar de drogar. Tu não combates a obesidade, porque você agora vai ter que deixar de comer. Você vai ter que deixar de fumar. Mentira. Você agora tem que conduzir bem. Mentira. Há que termos atenção nisto. Isto começa-se muito cedo. Muito cedo. Nós só vamos ter frutos de respeitarmos as mulheres, a igualdade de género, o respeito. Não é agora, vai levar tempo. Nós somos muito apressados em Portugal, mas pior que sermos apressados é que muitas vezes não temos nada para ser apressados. Mas quando temos alguma coisa, somos apressados, queremos ter resultados logo. Logo. Porque também começamos tarde, às vezes. Muito tarde. Muito tarde. Quando eu te falei, que às quartas-feiras, aquelas crianças que eu fiquei em toda a frente, isto assim, que bom que é para as crianças. Isto é fundamental. Hoje, quando tu daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, as crianças que estão formadas a partir de há uns anos para cá, não são iguais, porque não é que sejam mais espertas. Mentira! Isso é uma grande tanga. O ser humano é assim, e será assim durante uns milhares de anos. Se as pessoas pensam que uma mulher de há 500 anos não amava igual ao que ama hoje, ou não tinha desejo sexual como era hoje, ou um homem, estão enganados. Pensam isso só porque acham. Porquê? Porque não, basta só, as pessoas são as mesmas, ok? A massa é a mesma. As coisas posteriores é que mudam um bocadinho. Portanto, a gente ainda vai continuar assim. Mas no meio desse nosso percurso, nós podemos ter
de repente, e que começamos a ter alguém que diz, você não pode dizer isso. Não, você não pode dizer. Não podemos ter isso. Nós não podemos, ainda vamos ter muito. Vão para a terra deles, vêm cá roubar os nossos empregos. Esse gajo desculpa o termo, eu vou dizê-lo, este gajo é paneleiro, esse gajo é roto, essa gaja é fufa, não sei o quê. Isto vai ter que ir desaparecendo. Vai ter que ir desaparecendo. Tem evoluído, não é? Está a ir, estamos a ser positivos. Está a ir, é importantíssimo para sermos uma sociedade mais plena, mais interessante. E a arte tem muito a ver com isto. Eu acho, até, que deveria haver mais investimento através da arte, porque é mais fácil. É só porque é mais fácil. Tu vais ver uma peça de teatro onde tocas determinados assuntos, ou determinados filmes, ou determinadas séries, é mais fácil. Ora, não banalizemos disso. Não façamos disso uma banalidade, porque senão é muito mau. Mas é mais fácil. E isto tinha que haver mais investimento nesse aspecto. E não é assim tão caro. Investimento. Uma coisa à séria. Porque, repara... Queres dizer com isso que a cultura ou a arte, as artes neste caso, são parentes pobres? São porque não é só porque não têm dinheiro ou por isto ou por aquilo, é porque não são consideradas a esse nível. Nós não podemos estar sempre a pensar, ai que giro aquilo, o entretenimento é uma coisa e também faz bem. Porque repara, tu estás bem e rires-te e ver uma coisa despreocupada faz-te bem, é ótimo. É como a gente ir só estar ali a olhar para aquilo ali. Vamos às portas do sol. E ficamos a olhar para o rio que é tão bonito. Deve estarmos ali forçosamente a comer gelados nem a beber whiskies. Estamos ali, aquele momentinho. É ótimo. A ver aquela Lesíria. Que maravilha. Agora, a gente tem que acreditar que tem que haver outro tipo de coisas, que é nós, a arte e a cultura e a intervenção dessas mesmas estarem associadas, sobretudo aos mais jovens, e não sempre aquelas pecinhas desculpa o termo, de chorobodó. Se nós queremos evoluir, temos que evoluir a todos os níveis. Não façamos das crianças infantiloides, nem a criancice. Não façamos disso. Porque não acreditem. A criança, a formação dela começa logo desde o dia que nasce, já começa dentro da mãe. Não façamos dele nenhuma. É que tudo isso, a importância que tem, há gente especializada só a chegar há crianças que ficam, como eu fiquei da infância, com sentimentos importantíssimos, porque uma música lhes tocou um determinado, algo que o influenciou. Claro que não vou fazer uma peça para as crianças para dizer, agora vocês vão ver Samuel Beckett. Mas que é o Samuel Beckett, dá-me a mim, criativo, algo, para criar algo que diga assim, peraí, como é que eu posso fazer isto que uma criança possa entender? Isso também me ajuda a mim, e é essa a minha função, e essa é a minha obrigação. Porque eu posso fazer o À Espera de Godot de outra maneira. É bem influenciado não é pegar um À Espera de Godot, não gosto muito disso, mas o À Espera de Godot, Samuel Beckett, pode me influenciar a mim, Joaquim Nicolau, como criativo, a dizer assim, porque é que eu não hei de falar de duas pessoas que se encontram, que estão uma noite a falar e que depois aparece outra e aparece outra? Na verdade, a peça de Samuel Beckett é só isso. É, para mim, a peça mais brilhante do século XX. Espero um dia ensiná-la. Que é brilhante, não é? Para cá, sei que o senhor é prémio Nobel. É porque, como é que duas pessoas, só que ele, a seguir dá-lhe, é tipo essa coisa mais simples do mundo, mas dá-lhe uma carga filosófica. Nós, se calhar, pegamos nessa inspiração e conseguimos dar às crianças algo importante, às pessoas, a importância que aquilo tem, para onde é que nós vamos, o que é que vamos fazer, para onde é que vamos, que é o que tem em peça. Isto também, se calhar, é muito interessante também. Mas para isso existir, não podemos só estar à espera que haja a carolice. Nós ainda andamos muito aí, isto não funciona assim. Nós não funcionamos, foi preciso aparecer uma lei a dizer, entre marido e mulher não se mete a colher. Mete, sim senhora. Porque há uma lei que apareceu antes, até a polícia chegava lá, lembras-te? Agora apareceu uma lei. Portanto, para as coisas acontecerem, não é que tenha que haver lei, vai agora haver uma lei. Não, mas temos de deixar de ser carolice. Nós não podemos ser um país onde há constantemente carolice. É carolice na política, é carolice nas obras públicas, é carolice na arte. O jeitinho, essa coisa de ter jeito. O meu cão tem um jeito que nem te passa, mas tem mesmo. Mas não é isso.
de uma vez por todas temos que fazer debates, se calhar, para isso, entender isso. Eu gosto muito quando os pais falam, o meu filho tem muito jeito, ok, eu não sou nada, não quero, vá lá, nem sequer é desprezar, não quero de maneira nenhuma que as pessoas fiquem tristes e digam, sim. O meu filho tem muito jeito, o meu filho tem muito... Eu quase que me até dizer, se você soubesse o jeito é o meu cão. Não é isso. Mas isso eu compreendo que as pessoas, que os pais, mas também é assim, e já começa-me a chatear um bocadinho, pais que me dizem isso já têm 30 e tal anos. Já são gente que já nasceu do mundo com outras coisas. Portanto, é bom que comecem a ter outro discurso, porque eu afino. Eu aí já sou capaz de dizer que o meu cão também tem muito jeito. O meu filho tem muito jeito, não sei. Somos o país dos jeitosos. Aqui não há jeitosos. Se tem talento, ainda bem. Eu não tenho talento nenhum para dançar. Zero. Olha, se fosse pelo jeito, estava tramado, não tinha feito, nunca fazia teatro na vida. Cantar, então, é absurdo. Se talvez o José Cabra, que me perdoou, ele ao pé de mim é um tenor. Mas alguma vez eu deixaria de fazer a minha profissão, a minha arte, ou eu me sinto diminuído por isso? Não, tenho outros talentos. Quem os tem? Ótimo. Mas não é o facto de imitar este ou aquele e de fazer assim uns passinhos de dança, que não é isso que faz dele um artista. É que tirem o cavalinho da chuva. Não é isso que faz um artista. Lá mais uma vez, lá pode lá vir um Carola, umas garçolas, depois nas telenovelas as coisas até passam. Mas depois, se estiver mais atento, não passam. E depois, quando transitam daí, vão para outro tipo de degraus, depois vai-se revelar que não têm assim. Porque repara, quando tu tiveste uma escola para os morangos com açúcar, foi uma escola, nas tábuas, uma escola até muito forte, muito apressada, muito exploratória até. Nós vamos pagar essa fatura. Porque os que tinham talento, as pessoas depois confundem tudo. Quem tem talento, tem talento. Vai mantê-lo, não deixa de o ter. E se tu tens 100 pessoas, já dá para ser 10, tem mesmo talento. Eu já conheci atores que são aquilo que eu chamo de calhau com olhos. Intelectualmente não são nada fortes, mas têm um talento sentimental fortíssimo que os salva para ser atores. Okay? São coisas que estão dentro do seu ADN. Como, por exemplo, eu não tenho no meu ADN e pedir, que ele canta tão bem. Não tenho. Mas eles têm. Eu tenho outras coisas. E a gente sabe bem diferenciar isso. Essa escola que houve, nós vamos pagar a fatura por uma razão. Porque criou gente, os tais jeitosos e os tais carolas. Aqui não há espaço para isso. Porque se nós fôssemos assim, também havia os curandeiros, havia no meio como é que se chamavam os de direitas, havia uns maus, mas havia sempre gente com algum talento. Talento natural, de mãos, de perceber. E então resultava. Mas não podemos ir por aí. Nós temos que ter uma escola de medicina, nós temos que ter engenharia, senão qualquer um também. Claro. O tal jeitoso acontece que vão fazer aquelas casas. Aqueles bairros que se vêem todos, aqueles bairros, as favelas, por exemplo, no Brasil. Que até já são motivo turístico, que é uma coisa ridícula. Porque se perguntarem a qualquer pessoa que vive nas favelas, fecharem os olhos, digam-me lá rapidamente o seu sonho de casa, ninguém diz que é uma favela, ninguém quer uma barraca. Mas aquilo tudo assim pintalgado e tudo, né? Até, pronto, dá um motivo turístico, eles também as construíram, vivem lá. Claro que sim. Mas esperemos que não haja nada. Porque aquilo é, que é aquilo que nós temos ouvido. No outro dia perguntaram, quando foi do sismo, disseram um senhor, ele foi taxativo, foi muito frio. O que é que vai acontecer? Olha, o Hospital de Santa Maria colapsa, o Hospital de São José colapsa, não sei o que colapsa. E o jornalista, mas estão à espera que ele responda ao quê? É como eu, como ator. Eu digo, quando vou para certos trabalhos, eu digo ao realizador, mas ele até é entrevista, mas não tem tacitura. A seguir, a uma dada altura, vais reparar que não vai mais que aquilo. Para quem é especialista... E acaba por morrer como ator. A gente sabe. Ele corre... Sabes, no meu bairro a gente é sempre importante. A gente é como os jogadores da bola, antigamente tinham muito jeitinho e tal, e tinham um jeito, mas hoje em dia, profissionalmente, não há nada disso. Hoje em dia há escolas. As coisas são altamente profissionalizadas. E se as pessoas querem continuar, há espaço para essa carolice.
há espaço para esse jeitinho, que é o teatro sem desprimor nenhum, há grupos de teatro amador, onde as pessoas estão sem essa preocupação. Ora, quando nós somos profissionais... As coisas têm que ser diferentes. Não podemos. Eu fico muito triste quando não se tem consciência clara daquilo que estamos a fazer. Eu não digo as coisas em abstrato, se bem que a minha profissão funciona entre o abstrato e o científico, mas calma lá. Não venham depois a mim. Há coisas que eu é como estás a dizer uma coisa errada a um engenheiro. Ele diz, não, o cálculo está mal feito. Isto não é assim. Não é assim. Pronto, é só isso. No início começaste por falar, disseste que tinhas ligação a Santarém e que tinhas uma casa em Santarém. Sim. Já moraste em Santarém, inclusivamente. Sim, moro, tenho casa. E continuas a ter cá a casa. Os meus filhos fizeram cá a escola, a minha mulher deu cá aulas. Pois, portanto, é uma coisa já de vários anos. Sim. O que é que te atraiu e porquê Santarém? Um homem que veio da Beira, esteve em Lisboa, Paris, o que é que atraiu em Santarém? Atraiu-me em Santarém, na altura até vou-te dizer porque é que a nossa vinda para Santarém foi muito devido a meu filho mais novo, que tinha um problema respiratório que rapidamente, ao fim de um ano, desapareceu. E o médico disse, se vocês pudessem ir para um ambiente menos poluído, sei lá, influenciou na altura, depois passou logo, não só não tinha problema depois nenhum, como hoje em dia não tem problema nenhum. Mas eu também gostei sempre de campo. Eu sou uma pessoa do campo. Eu gosto de estar tranquilo. E pensei, vou para Santarém. O José Raposo também na altura estava a pensar o mesmo, nós somos da mesma geração, somos amigos. Ele tem casa no Cartaz. Sim, nessa altura estávamos a pensar nisso. Depois eu tinha que estar num sítio que tivesse uma autoestrada, tivesse uma via rápida de aproximação à cidade, que tivesse uma linha férrea, por exemplo, foi o que eu pensei. Porque na altura ainda não havia a ponte aliás, eu cheguei a filmar muito num estúdio grande que era na Barroca de Alquém, em Alcochete, íamos de barco, a ponte só vem mais tarde. A estrada, por exemplo, assim à volta de Lisboa, a Arruda ainda não tinha autoestrada. Isto nasceu tudo depois da Expo 98, tal. Nos anos 2000, aqui isto começa a nascer. E eu vim para aqui antes, porque eu tinha que estar perto de Lisboa. Eu disse assim, eu demoro, tenho que demorar uma horinha no máximo a chegar a Lisboa. E é o que é? É caro. Porque repara, tu pagas, neste país pagas para fazer ida e volta 70 km ou 80 km e pagas 5 euros, 10 euros quase, ida e volta. Portanto, é caro. Sim, estás a falar sobre vantagens. Para quem não pode andar de transportes públicos, porque eu tenho horários que não me permitem isso. Posso ir, entrar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde, mas também posso sair só às 11 da noite porque estou a ensaiar teatro, ou quando for fazer agora teatro para o Trindade. E vou andar para precisar de um carro. Mas gastas por um lado, poupas por outro, porque a casa acima de tudo, que eu mais barata, não é? Eu ter a possibilidade de ter uma casa com jardim, estar mais à vontade, eu gosto de Santarém porque é uma cidade agradável, à volta também, se eu quiser ir para Coimbra também não é difícil, se eu quiser ir a Leiria é fácil, a Torres Novas é fácil, não é assim, eu acho que estou bem aqui, eu gosto disto, os meus filhos estudaram cá, gostaram de cá estudar, e não estamos longe, eu só depois fui mais um tempo para Lisboa, aluguei lá uma casa, estive lá ainda uns anos, bastante, até agora, mais ou menos, porque fui ficando, os meus filhos, entretanto, até já casaram. Fui mais por eles, para não andarem para cá e para lá, e eu disse, ok, então, já que eu também tenho que lá estar, eles estavam, um foi antes, depois o outro foi logo a seguir, alugamos uma casa para vocês poderem estudar. E foi mais para isso, para lhes facilitar a vida. E depois eu também, por comodismo, fui ficando. Mas agora voltei. Eu gosto de estar aqui. Voltaste à Santa Terra? Sim, gosto de estar aqui, gosto mesmo de estar aqui, estar à vontade, para andar à vontade e quando tenho algum tempo livre ficar aqui, pronto, que é também me tirar da questão dos carros e dessas coisas todas da cidade. Também é necessário. Se te dessem a possibilidade de voltares ao passado ou ires para o futuro, o que é que escolhias? Olha, no passado eu escolheria as decisões que me acompanharam até agora porque não fui infeliz com elas. Acho que as mantinha, ou tentava modificar pequenas coisas, mas gostaria muito eu gostaria que houvesse uma preocupação, agora de uma forma moderna, do passado que tínhamos. Ou seja,
É como se nós fôssemos... E acho que isto está a acontecer um pouco, que é, repara, já que estamos a querer abandonar os combustíveis fósseis, o ser humano é inteligente. Irmos mais à procura das coisas verdadeiras, dar dignidade à terra, dar dignidade aos agricultores, dar dignidade às coisas pequenas coisinhas, dar a possibilidade das pessoas terem pequenos comércios que anularam isto tudo nos anos 90, de pequenos produtores terem... E que a gente pague para isso. Queres comer um bom queijo? Paga. Tens de pagar, claro que sim. Esta pessoa merece. Tu queres... Ou seja, se queres... Isto aqui é como tudo na vida. Queres viajar barato? Viajas na Ryanair e levas com aquele número. Queres viajar um bocadinho mais sossegado? Espero eu que isso aconteça, que às vezes não acontece. Viajas noutra companhia e pagas um bocadinho mais. Pronto, a vida é isso. Eu se calhar, o meu futuro juntava-o ao passado. Eu acredito, sou positivo, sou otimista. Acredito que o nosso futuro vai melhorar. Acredito que nós somos inteligentes. Acredito que esta coisa esta poluição, esta azáfama, esta coisa de sermos dependentes de muito dos telemóveis e dessas coisas todas, acho que isto tudo se vai consolidar melhor. Acho que temos que voltar, como dizia o Henri Thoreau, que é voltar à floresta. Ou seja, o que é que ele queria dizer com isto? Voltarmos às nossas origens. Dizemos, eu, homem, sou rei nesta terra. Eu, homem, se eu a respeitar. Se eu respeitar a natureza, eu, ser humano, eu, espécie bem-aventurada à superfície de um planeta que no meio do universo é do tamanho de uma cabeça de alfinete, não é? Dizer, ok, então eu aqui posso ter alguma qualidade de vida, ganhar qualidade de vida, e melhorar as coisas. Acho que o nosso futuro poderia ser assim, procurando no nosso passado o que era interessante. Às vezes a moda não volta atrás. Às vezes não queremos recuperar hábitos dos nossos pais. Não é ser conservador, eu detesto ser conservador. Ou ser conservadorzinho. Ou ser... Não. É irmos procurar o que é de bom. Aproveitar ali o que é de bom. Exatamente, e que esse futuro nos sorria através disso. Não é, agora vou abandonar aquilo. Mentira, não façam isso. É fazer um bocadinho. Repara, porque é que eu hoje ainda faço Shakespeare, faço Gil Vicente, tem séculos, faz teatro grego, tem milénios. Exatamente. É porque é bom. Então vamos procurar coisas boas. Eu queria voltar a comer um bom melão aqui no Ribatejo. Não tem acontecido. E se me disserem assim, mas este aqui deu-nos mais trabalho, se eu puder, eu pago. Se calhar eu abdico de gastar dinheiro noutras coisas e compro aquilo. Tenho saudades, juro-te, lá está as memórias. Eu tenho saudades de um bom melão, que eu lembro, que era aquele melão de Almeirim ou de Alpiaça, que até estava apimentado. Hoje em dia, parte de melão, nada. Parte de coisa, nada. Temos que voltar atrás um bocadinho, é possível. E, se calhar, consumir menos um bocadinho, menos desperdício. Percebes? A gente deixa-se iludir demasiado pelas prateleiras cheias dos supermercados. Por esse consumo exacerbado, cheio de coisas, cheio de tudo. É como quando tu vais a um supermercado, eu não teria fui a um supermercado, um centro comercial, para comprar umas calças. Havia milhares de calças, havia milhares de marcas. A uma altura já não sabia qual, eu tive que me vir embora. E fui a uma loja normal, assim, e vi, porque é tanta coisa, é tanta oferta da treta. Que a escolha é difícil. Pode até ser boas, mas é da treta, é difícil, percebes? Nós temos que saber filtrar isso, percebes? E isso é importantíssimo, é importante, é como na televisão. Aconselho as pessoas a usarem uma coisa que lhes foi facultado pela ciência e pela tecnologia. Uma coisa chamada, que é assim uma coisinha pequenina, chamada comando. A comando existe, a palavra comando é eu comando aquilo que quero ver. Pau! Desligo quando me interessa, mudo quando me interessa, é assim que eu faço. E há coisas magníficas. A televisão que temos hoje, isso é magnífico. Infelizmente, muitas coisas magníficas passam no Canal 2, que não deveria passar. O Canal 2 devia servir para isso mesmo, passa a horas já completamente estúpidas. Mas há coisas magníficas. Na televisão portuguesa, no serviço público, tem coisas muito boas, temos filmes bons. Não é só Netflix. Tem coisas maravilhosas, mas a gente ainda lá está, é um supermercado.
É também. Que a gente chega lá, para que eu vou escolher? Querem ver tudo, querem ver séries todas. Há coisas a para mais. Quê? Ficamos com cultura de dicionário. Ou seja, nós corremos o risco de sermos comandados por uma memória chamada memória da internet, que é estúpido. Não pode ser assim. Temos que ser mais seletivos. Isso só serve para nos ajudar. E quase que já não queremos ter memória. Não devemos. Isso é muito perigoso. E voltamos à questão da memória. E lá está. Joaquim Nicolau, foi um gosto esta conversa. Também eu. Obrigado por ter estado connosco. Muito gosto. Espero que continuar aqui em Santarém e a ver-vos e a estar aqui convosco. Vamos vendo, com certeza que sim. Que vai ser assim. E para lá para casa, para toda a gente, o meu muito obrigado.